Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Quem encontrou diz amém, quem ainda não diz me espera. Alguém encontrou Atos? Amém. Maravilha, capítulo 16, versículo 25. Amém? Amém. Vai falar então a minha Bíblia Sagrada. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do carcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alguém me ouve? Amém. Será que você pode fechar os olhos e pedir uma palavra da parte do Senhor? Pianista, aumenta um pouquinho do volume, por favor. Será que você pode falar para Deus falar consigo? Será que você pode pedir uma palavra da parte de Jesus Cristo de Nazaré? Será que você pode falar para o Senhor falar consigo? A ideia nós não sairmos da mesma forma pelo qual entramos, todavia sermos impactados pelo poder de Jesus Cristo. Será que você pode falar para o Senhor falar contigo nessa tarde? Lá prossegue de graça. Aleluia. Será que você pode falar, Senhor, fala comigo neste concerto? Eu quero sair daqui consertado. Eu quero sair daqui consertada. Eu quero sair daqui com os problemas resolvidos, Senhor. Eu sei que aqui é um hospital, aonde o médico é espiritual. Ele não se importa apenas com a nossa dor de cabeça, mas também se importa com o nosso estado da alma. Ele não se importa apenas com o nosso estado físico, também com o nosso estado espiritual. Será que você pode falar para o Senhor falar consigo? Será que você pode falar para o Senhor falar consigo? É uma grande adoração, reunião de pessoas que se encontraram para adorar a Deus, ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer amém, tomar seu assento, celebrando Deus com uma salva de palmas. Glória a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela vida. Amém? E por tudo que Deus tem feito sobre para a minha vida. Abednego Alexandre é meu nome. Eu venho da igreja Adonai, liderado pelo meu pastor, mestre Reverendo Jorge Batista, homem cuja graça é notória. E é uma certa honra eu estar neste lugar. Eu sou irmão menor da irmã Elsa, a grávida, minha irmã mais velha. E é uma honra poder ministrar no concerto, aonde é um concerto familiar. Amém? Então, estou honrado. Agradeço a Deus pelo meu cunhado, homem de Deus. Que Deus abençoe. É uma honra eu estar para ministrar a palavra. E você que saiu da sua zona de conforto e veio cadeiro para ouvir alguma palavra da parte do Senhor, que Deus abençoe e rique poderosamente a sua vida. Amém? Eu venho acompanhado da minha queridíssima filha espiritual, e alguns também estão a caminhos. E cremos que nós vamos louvar a Deus, porque Deus é bom. Amém? Nós estamos num culto da adoração e nós temos um tema a cumprir. Alguém pode falar uma canção e uma oração? Alguém pode falar mais alto? Eu creio que nós estamos num culto. Amém? Uma canção e uma oração. Uma canção e uma oração. Meu querido, quando olhamos para o panorama de canção, remete-nos a um entendimento espiritual. Todavia, música tem um exemplo muito significativo no mundo espiritual. Todavia, a adoração tem um efeito muito profundo no mundo espiritual. Deus, quando quer trabalhar para pessoas, também trabalha na dimensão da adoração. Por isso é que a Bíblia é clara em falar para nós que todos quanto têm fôlego, louvai ao Senhor. Porque louvar ao Senhor é para todo mundo que tem fôlego, mas adorar ao Senhor é para todo mundo que é filho e recebeu Jesus. Então toda gente pode louvar. Ímpio pode louvar, cristão pode louvar, qualquer pessoa pode louvar. Porque louvor é a dimensão de todo mundo que tem fôlego. Mas a adoração não é para todo mundo que tem fôlego. A adoração é para todo mundo que tem Jesus. Por isso é que ímpios podem
aplicável como nós vivemos ele na terra. Por isso que a Bíblia fala que ele procura não os verdadeiros que louvam, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em. Então, não é sobre o quanto nós louvamos, mas é sobre o quanto nós adoramos Jesus. Então, a dimensão da adoração é que define se nós somos filhos ou não. João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem recebeu Jesus. Quem não recebeu não é filho, é criatura. Alguém percebe isso? Então, a dimensão, muda o fundo, por favor. A percebe o fundo. Então, aí você compreende que Deus é maravilhoso, profundo em usar pessoas que adoram. A adoração não é sobre quantas técnicas de cantar nós temos. A adoração é quando o nosso coração está voltado para Deus. Por isso existem pessoas que não sabem fazer milímetros, mas quando sobem para adorar, todos nós choramos. Porque não é sobre quantos milímetros nós sabemos fazer, nem é um pouco sobre quantas técnicas nós sabemos, mas é sobre como o nosso coração está derramando os peixes. Alguém está percebendo isso? Então não é para todo mundo que tem fôlego, é para todo mundo que é filho de Deus. Aí o apóstolo Paulo, para intensificar a nossa questão da adoração, a Bíblia fala em Atos que ele vai ter um sonho. E neste sonho ele vai estar junto de Silas, Paulo e Silas. A Bíblia fala que enquanto Paulo dorme, descansa, Paulo vai ter uma visão. E na visão lhe aparece um homem. A pedir socorro, Paulo, passa por favor na Mesopotâmia. Então Paulo e Silas concluíram que o Senhor estava a lhes levar até a Mesopotâmia. Vamos para a Mesopotâmia, Silas. Então Paulo e Silas, a caminho da Mesopotâmia, eles vão passar Nápoles, vão passar Filipos e vão chegar até quase a Mesopotâmia. Se encontram com algumas mulheres, eles começam a pregar para aquelas mulheres. E havia uma mulher do nome Lídia lá naquelas mulheres. A Bíblia fala que esta mulher servia a Deus. Esta mulher servia ao Senhor. E Deus toca naquela mulher para receber Paulo em sua casa. Se vocês já acharam graça na minha vida, por favor, venham dormir na minha casa. Aí Paulo e Silas olharam para a mulher: não, nós vamos dormir para a sua casa. E enquanto eles vão dormir na casa da mulher, aparece uma garota, certamente endemoniada. A garota começa a seguir Paulo e Silas. Aonde Paulo e Silas andavam, ela seguia. Se eles curvassem, ela curvava. Se eles parassem, ela parava. Perseguiam Paulo. Paulo ficou muito perturbado com isso. A mulher falava assim: esses aqui que nos pregam o evangelho são filhos de Deus. É na verdade que são filhos de Deus. Mas só que aquela mulher tinha espírito de adivinha. Porque a questão não é sobre o quanto de Deus nós sabemos, é sobre a fonte do quanto de Deus nós sabemos. Por isso é que lá no Egito, quando Moisés, a vara de Moisés transformou-se em serpente, lá também tinha varas que se transformavam em serpente. Então Satanás pode imitar o que Deus pode fazer. Só que a diferença é que o Satanás é temporário, Deus é eterno. Aí vai. Então Paulo e Silas vão decidir repreender o espírito imundo que está sobre a mulher. Quando chegam lá, repreendem-na, o espírito sai. Só que aquela mulher tinha senhores, tinha responsáveis, que abusavam do seu espírito de adivinha para ganhar dinheiro. Então os senhores da mulher seguram a mulher e prendem Paulo e Silas. E pegam Paulo e Silas, lhes colocam presos. Falam assim no carcereiro, lhes colocam no interior da prisão. Interior da prisão, meu amado irmão, é um lugar onde colocam apenas presos perigosos. Aí vão colocar Paulo e Silas. Paulo não tem porta para sair, nem sequer tem porta para entrar. Eles fecharam todos os acessos horizontais da prisão. Mas eles perceberam que Paulo e Silas não precisam de porta para entrar, nem de porta para sair, se tem pés para adorar. E vão pegar para Paulo e Silas e vão colocar eles na prisão. Não reclamaram, eles foram na prisão. Injustamente, mas foram. Batidos, mas foram na prisão. Então eles vão ficar na prisão.
Paulo olha para cima e fala: ui, nos prenderam aqui, como fica? Nós temos que sair daqui porque nós temos que pregar o Evangelho, mano. Está a conjunturar como pregador. E aí Paulo fala assim: nós vamos adorar. Porque aqui nós não temos um padrinho na GT que consegue nos tirar dessa prisão. Ok? Nós não temos um tio que é chefe, é general, para nós ligarmos para ele, para vir nos tirar dessa prisão. Porque quem nos prendeu é no escalão alto. Então nós não temos familiares ligados ao governo que conseguem pagar a nossa fiança para nós sairmos dessa prisão. Mas o que nos resta aí, Silas? Paulo, eu também não tenho um tio que poderíamos ligar para ele ou ainda mandar uma mensagem a fim dele chegar na prisão e nos tirar dessa prisão. Paulo vai falar para Silas: alguma coisa nos resta, Silas. Se vai perguntar a Paulo: o que nos resta? Nos resta adorar. A Bíblia fala o seguinte, meu querido. A Bíblia é específica. Perto da meia-noite. Alguém está percebendo? Se eu preciso pregar isso para alguém, nós precisamos perceber que enquanto nós dormimos, lá em Mateus capítulo 13, vai lá nas parábolas, a Bíblia fala que enquanto os homens dormem, o inimigo chega e coloca um joio no meio do trigo. O joio é colocado no meio do trigo enquanto o inimigo, os homens dormem. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas se levantam e eles começam a adorar a Deus, a cantar hinos que glorificam o nome de Deus e a orarem ao Senhor. E na dimensão com que cantavam, a Bíblia fala que as prisões se quebraram, os alicerces foram derrubados. Por quê? Por causa da adoração. Nós, no quantos dias nós frequentamos a igreja, é sobre o quanto de Deus nós vivemos. Não sobre o quanto de faca e gravata nós temos, é o quanto de filho de Deus nós somos. Não é sobre o quanto você canta aqui, ou quanto você ora em língua estranha, é o quanto de coração se derrama aos pés de Jesus. O teu pai pode ser pastor, não tem como impedir uma vaga nos céus para ti lá no céu, porque a salvação é individual. Então, a questão da adoração, meu querido irmão, é sobre o coração derramado a Deus. Há uma diferença de quem adora e quem não adora. Não, nós podemos errar, podemos, porque o ser humano é um ser psicobiossocio espiritual, psicológico, biológico, social, espiritual. É biológico, tem vontade e erra. Provérbios: confessar, quem confessa alcança a misericórdia. Mas por que a igreja não cresce? Porque há pecados ocultos na igreja. Há pessoas doentes adorando. Há pessoas doentes louvando e pregando. Há pessoas que já não buscam Deus. Já não há verdadeiros adoradores. Os primeiros cristãos na Antioquia não foram chamados cristãos porque pregavam, nem tampouco porque cantavam, mas porque eles tinham sinais de Cristo neles. Não é o quanto nós cantamos que nos torna, nem tampouco quanto oramos nos forma, mas é o quanto nós temos sinais de Cristo. É o quanto de hábito dele nós temos, o quanto de falar dele nós temos, o quanto da temperança do estado emocional dele nós temos, o quanto a nossa forma de estar nós temos. Essa é a adoração. Tá bom, esse conceito, daqui a pouco termina, a gente vai para casa, nós vamos para casa. Porque é o habitual, nenhuma transformação. E o que se coloca na cabeça: eu fui no domingo no culto de concerto, como sempre, nada aconteceu. Mas lá em Atos, sempre que houvesse reunião, havia derramamento de Espírito. Por quê? Porque os corações estavam voltados para Jesus. Mas por que não é isso? Porque pessoas injustas também querem ser justas. Então não é sobre o quanto nós achamos que nós somos cristãos, mas é sobre o quanto nosso coração se derrama a Jesus. É sobre o quanto os teus amigos mudaram pela tua vida. É sobre o quanto os teus irmãos são impactados pela tua vida.
Mas é sobre quando teus colegas de escola são transformados pela tua vida. Eu não preciso pregar isso para alguém em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É sobre quando as pessoas olham para nós e querem nos ter como exemplo das suas vidas. Se a tua vida cristã não promove as pessoas cristãs, você tem que se perguntar o que se passa comigo. Porque nós somos cristãos para quê? Já vou terminar. Nós somos cristãos para fazer cristãos. Se a tua vida de adorador não faz com que os teus irmãos mudem por causa da tua vida, se a sua fé, você não tem pessoa que você estou 5 anos de conversão, ninguém mudou por tua causa, o que se passa contigo? My God. Tempo de conversão é nível de intimidade. Algumas pessoas se converteram há 20 anos. Mas existem pessoas que se converteram há 5 anos a serem usadas de forma extraordinária. Não é sobre quanto tempo você tem na igreja, é sobre quanto você se doa para Deus. Porque Deus não tem preferidos, Deus tem íntimos. Até quando nós nos doamos para Deus? Aí, Deus vai pegar Samuel, vai falar: Samuel, vai até a casa de Jessé. Eu quero que você me unja o novo rei de Israel. Parafrasear. Samuel chega na casa de Jessé e Samuel olha para Eliabe, olha para a estrutura de Eliabe. Eliabe é bonito, é fitness, se calhar frequenta na ginásio. Eliabe é muito na cabeça de Samuel, rei de Israel é Eliabe, porque o corpo de Eliabe é de rei, a voz do Eliabe é de rei, o físico do Eliabe é de rei. Mas Deus fala: Samuel, não é esse o rei que eu quero. Será que já não há mais filho de Jessé aqui? Não tem um, cadê ele? Nós não vamos sair daqui se ele chegar. Vão buscar quem? Davi. Porque Deus não escondeu a grandeza do homem no exterior. Por isso é que nós perdemos pessoas grandes, porque nós observamos pessoas no exterior. Deus escondeu a grandeza do homem no interior do homem. Não é sobre o quanto de estatura ele tem, mas sobre o quanto de coração voltado para Deus Davi tem. Então não é sobre você ser grande. Por isso é que um pecado caçudo aos irmãos que não nos aceitou enquanto andávamos a pé ou descalços, não vamos lhes aceitar agora que usamos sapatos da Zara. Porque a aceitação verdadeira é quando você me aceita sem nada, não com alguma coisa. Mas cadê aqueles que vão adorar ao Senhor? Porque o avivamento já não se move nas nossas igrejas. Porque as pessoas que deviam adorar não têm coração de adoradores, não falam entre eles, não conversam entre eles, discutem entre eles, não crescem entre eles, há inimizade porfia entre eles. Não importa quanto de pecado você tem, Deus não quer saber do quanto de pecado você tem. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse conserto é mesmo para te consertar. Então compreenda e perceba que Deus quer algo sério conosco. Deus não quer uma semana santa, Deus quer uma vida santa. Deus quer que nós entendamos que Ele é o nosso Pai todos os dias. Por isso é que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Já vamos terminar, amém? A Bíblia fala que no princípio alguém quebrou a adoração. Alguém tem isso? Deus pegou os céus e a terra, construiu, minha irmã. E Deus pegou o governador dele, Adão, que colocou onde? Na terra. O governador que Deus colocou para governar a terra, ele falhou com a missão. O governador do país de Deus é o Adão. E o Adão está falhando com a missão que ele deu ao Deus dele. Já que o governador falha, eu tenho que procurar providenciar um Salvador. Porque se o governador não falhasse com a missão, não prepararia um Salvador. Aí Deus vai mandar quem? Vai mandar Moisés, vai mandar Abraão, vai mandar Isaac. Mas ninguém consegue, por quê? Erro de pessoas perfeitas não são corrigidos por pessoas imperfeitas. Aí Deus vai olhar, deixa eu mandar mais lá, vai mandar Isaías, não consegue, manda Josué, não consegue. Erros de pessoas perfeitas não são corrigidos por pessoas imperfeitas. Mas Deus está falando assim: mas calma, Adão não pode
salvar um erro causado por alguém perfeito, já que eles não conseguiram corrigir o erro da pessoa perfeita, porque só alguém perfeito corrige erro perfeito. Então eu vou vencer lá, porque todos quanto eu enviei não conseguiram restaurar o que alguém falhou. Então Jesus vai descer para morrer por nós. Ele vai descer como um rei manjador. E todos vão menosprezar ele, vão bater Jesus, vão cuspir Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Vão massacrar Jesus, quarentena sobre o corpo dele. Ele é a nossa salvação. Para quê? Para que hoje nós cantássemos e orássemos. E vão pegar para ele, vão lhe colocar na prisão. Aí Herodes pergunta na festa: quem vocês querem que eu liberte? Todo o povo grita: nós queremos que o Senhor liberte Barrabás. Nós não queremos que você liberte Jesus. Mas eles esqueceram que a palavra Barrabás é um nome aramaico. Bar significa filho, Aba significa pai, Barrabás significa filho do pai. Não poderia ter dois filhos do pai na cruz. Barrabás é filho do pai dos homens, Jesus é filho do pai de Deus. Então pegam para Jesus e colocam lá na cruz. Barrabás é fogo, porque Jesus quer que morrer por você e por mim, para que hoje nos reuníssemos nesse lugar. Aí vão pegar Jesus e vão lhe colocar aonde na cruz. Ele fala: eu tenho sede. E em vez de água não quer, dão vinagre. E para piorar a minha mensagem, eu sou da saúde. Quando alguém está prestes a morrer e dá um vinagre, acelera o tempo dele de morte. E vão lhe dar vinagre. Ele quase a morrer, não morre. Porque Jesus matou a morte que nos mata para nos dar a vida que ninguém mata. Senhor, a ti eu entrego o meu. Vai entregar seu espírito para Deus. Aí ele morre. Só que não parou por ali. Só que não parou por ali. Porque se parasse por ali, a missão é infalida. Você e eu não estaríamos aqui. Se ele ressuscitasse no primeiro dia, diriam que nós não temos a esperança, que o milagre não foi concebido. Se ele ressuscitasse no segundo dia, diriam que não é milagre. Ele tem que fazer parecer milagre. Ele tem que falar e parecer fazer milagre. Quem matou Jesus Cristo? Sabe quem? Sabe quem? Os egípcios. Alguns estudos mostram que quando colocam Jesus no túmulo, porque naquela época, quando alguém morre no nível de Jesus Cristo, quando morre, alguém está percebendo isso? Quando morre, são tirados todos os órgãos interiores. Alguém está percebendo isso? Eu vou aprofundar a minha mensagem. Naquela época, quando alguém morre, abrem o corpo de quem morre, lhe tiram todos os órgãos interiores para lhe enterrar. Tiraram todos os órgãos de Jesus para lhe enterrar. Depois investiguemos. Colocam Jesus no túmulo. Só que no terceiro dia, alguém pode se colocar em pé no terceiro dia? Se coloca em pé. Só que no terceiro dia, a Bíblia fala aqui, a adoração se restabelece. Por quê? Porque tudo quando não havia começou a se formar. O que estava frio começa a ficar quente. Jesus começa a voltar. E nos ressuscita no terceiro dia, para que você e eu estivéssemos aqui. No primeiro dia você estava lá no palanca nas prostituições. No segundo dia você estava no azul e branco aí nos capitéis andando à tua torta direita. De manhã do segundo dia você estava lá nas prostituições. Só que no terceiro dia ele queria mudar o curso da tua vida. Ele queria te dar uma nova vida que você poderá fazer valer. Por isso não morra sem cumprir o seu propósito de vida. Não morra sem alguém ser transformado pela tua vida. A tua vida deve gerar vidas. A tua vida deve gerar transformações. Por causa de você, alguém tem que ser transformado em nome de Jesus Cristo. Não vive em vão, meu querido. Os jovens não vão morrer à toa. Você pode
te lembrar como a irmã que encontramos no conselho. Não como a irmã que impactou Viana, que impactou Palanque, que impactou Mocos, porque você não fez nada. Faça a sua vida valer na terra. Isso é uma canção e uma oração para Deus. Eu tenho muito trabalho na minha família enquanto ímpios. Agora que sou cristão, come on, let's you pitch and somebody help me. A quantidade de pecado que eu... Por isso é que faz com que a tua vida seja motivo de transformação para alguém. Se você vai louvar, louva com o coração. Se você vai pregar, prega com alma. Se você vai cantar, canta com o coração. Mas permita que tua vida impacte vida. Se você vai tocar bateria, toca a bateria com a alma. Se vai tocar com piano, toca com os pés. Faça valer a tua vida. Não o teu corpo bonito, não, porque daqui a pouco precisa. Não a tua voz bonita, porque você daqui a pouco cadáver. É a sua alma. Onde vai o que você faz na terra? Até que a palavra seja.